Vem cá, falas-me do Brasil? Este foi o pedido que fiz a várias pessoas que vieram do Brasil para cá e que me ajudaram a preparar a viagem que eu, afinal, não fiz. Eu sou o Feijão, fotografo, escrevo e ouço muitos podcasts. Vem cá é um podcast onde eu pego nas dicas de viagem que recebi e as transformo na própria viagem. Já que eu não posso apanhar o avião por agora, vou viajando através das memórias generosas de pessoas que, vivendo cá, me trouxeram as suas histórias cruzadas com as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta temporada tem 6 episódios e todas as semanas vamos dar um longo passeio por vários temas e várias partes das cidades. Hoje vamos voltar ao centro de São Paulo e conhecer os contrastes entre os lugares históricos e turísticos da cidade com a vida complexa de quem tem o mesmo céu como morada. E vamos falar sobre a psicanálise na rua, pós-colonialismo e de como a cultura pode alterar a forma como vivemos o território. Queres passear connosco? Pega uma gelada e vem cá. Que um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Ela é psicanalista e doutoranda em estudos pós-coloniais e veio para cá colonizar o meu coração. Ela é mãe de uma pequena Violeta feminista, mas já deu muito colo a outras crianças com quem se cruzou no Centro Contraditório de São Paulo. Ela é a minha professora informal de psicanálise, mas eu tenho faltado às aulas por falta de agenda e, para me retaliar, ela foi ao Brasil curtir o carnaval que eu não pude curtir. Ela é a Isabela Lemos, que hoje vai voltar comigo ao centro de São Paulo para me mostrar que, atrás do glamour, há vidas que contam uma história de uma cidade profundamente desigual. Começamos o dia longe do centro, perto da estação de Tatuapé. Vamos tomar o café da manhã na cafetaria do Sesc Belenzinho. Já falámos do Sesc, no Passeio com o Pedro Ivo. Se não sabes o que é, vai lá ouvir esse episódio. Mas este Sesc parece especial. Para começar, ele é enorme. Naqueles 50 mil metros quadrados, inaugurados em 2010, há de tudo. Há piscina, há campos desportivos, salas de espetáculo, exposições, uma biblioteca e até uma clínica dentária. E nós marcamos encontro com o pão de queijo acabado de sair do forno para começar a nossa conversa. O Sesc Belenzinho é um sítio que tem sempre muita coisa. Fica numa zona um pouco mais afastada. Então, o Belenzinho é um Sesc que aí acho que também você tem muitos shows legais lá e você pode ver a programação na altura que você for. Antes de procurarmos programação, vamos tranquilamente tomar o nosso café a bom preço. E enquanto isso, aproveito para te falar um pouco da Isabela. Escolhi uma música para contar dela o que as apresentações não podem contar. A música é Força Estranha, escrita por Caetano Veloso, mas conhecida na voz da Gal Costa. Há uma parte da letra que diz: a vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso, uma força me leva a cantar. Por isso, essa força estranha. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso, essa voz tamanha. Por isso, essa força estranha. Por isso é que eu canto. Quando fui para a universidade, depois criei raízes lá e aí raízes muito profundas, né, nessa cidade, com as pessoas, com o trabalho que eu desenvolvi lá. Depois fiz o pouso dramático em Coimbra. e depois Lisboa, enfim, então acho que é mais do que uma adaptação, né? É um processo de você se reencontrar em outro lugar, assim. Eu acho que é mais profundo do que me adaptar a um outro lugar, né? Eu acho que também é um processo de identificação, assim, né? Pessoal, de se repensar a partir daqueles outros
alicerces que você tem naquele sítio novo que você tá, né? Se reapresentar, né, para as pessoas também, enfim, a partir de outro lugar. Essas transições, elas têm um custo, né? Mas elas também são da onde eu tiro a minha força criativa, assim, né? É por ali que eu construo as coisas que vão guiando o meu desejo dali para frente até o próximo giro. E vamos girar. Antes de chegar aqui, estive a ver a programação. É de manhã, por isso não vamos ver nenhum concerto, mas há sempre exposições. E este mês, março de 2024, acaba uma exposição que está aqui desde agosto. Chama-se Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro. Conjugando no presente o verbo resistir. A mais abrangente exposição dedicada exclusivamente à produção de artistas negros já realizada no país. A exposição apresentará ao público trabalhos em diversas linguagens artísticas, como pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações, produzidos entre o fim do século XVIII até o século XXI, por 240 artistas negros, entre homens e mulheres cis e trans, de todos os estados do Brasil. Para esta exposição de arte preta, não caberá a junção formal, estilística ou estética. Dessa maneira, os espaços expositivos do Sesc Belenzinho contarão com 7 núcleos que têm como referência pensamentos de importantes intelectuais negros da história do Brasil, como Beatriz Nascimento, Emanuel Araújo, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez e Luiz Gama. O catálogo da exposição está disponível no site do Sesc e dá para conhecer algumas obras à distância. Entretanto, eu quero saber mais sobre o que levou a Isabela a fazer o doutoramento em estudos pós-coloniais. Tentar pensar essa clínica com um pouco olhando para o que se mantém dessa expressão colonial nas nossas vidas, né, nas vidas do nosso tempo, assim. Eu tive que trabalhar muito para justificar que eu queria trabalhar com a psicanálise dentro dos estudos pós-coloniais, porque também era aquela coisa, mas como assim? Freud, Viena, né? E os discursos também críticos, né, do pensamento, tá em outro lugar, assim, né? Fanon, um cara revolucionário que participou, né, da guerra, não era só um psiquiatra, né? Eu queria continuar trabalhando com a psicanálise. E hoje eu vejo que isso deu uma volta muito grande, assim, mesmo lá, né? Então, eu percebia que quando eu fui fazer o trabalho de campo, um dos pós-doutorandos da minha co-orientadora era o Davidson, que é um sociólogo que trabalha com Fanon. Então, a presença dele ali, né, e de outras pessoas também que são da psicologia, mas que também tem um percurso, um interesse no ativismo, na política, na sociologia, na antropologia. Esses discursos que vêm, né, de disciplinas diferentes podiam habitar o mesmo espaço e acho que isso fazia com que tanto essa leitura sociológica fosse muito importante para a psicanálise, né, como uma praxis que pretende pensar a subjetividade do tempo em que ela está se fazendo, quanto também para os estudos pós-coloniais. Eu acho que a psicanálise também é uma excelente, pode ser uma excelente ferramenta para pensar o que é que se passa nessa repetição, nessa expressão, né, da colonialidade, né, que é essa coisa que permanece independente das independências políticas, né, ou enfim das transformações que vão acontecendo ao longo do tempo, mas há reproduções de lógicas que eu acho que a psicanálise também tem muito a oferecer, assim. Acabamos de ver a exposição e já estamos a pensar no almoço. Estamos a 1 hora de distância, indo de transportes públicos.
Ainda não nos vamos dirigir para o centro da cidade. O que será que sugere a Isabela? Comer um baião de 2 vegetariano. Uma cervejinha gelada. Baião de 2. O que será? Fiquei curiosa, mas já estou a prever que vem lá mais um prato típico do Nordeste. Gosto de suspense, por isso, se estivesse mesmo a deslocar-me para a Rua Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, não ia pesquisar as receitas do cardápio do Bar do Bio. Mas como estou à distância, fui dar uma espreitada e vi que, no meio de muitos pratos com um ótimo aspecto de comida caseira para quem come carne, lá está o baião de 2 vegetariano. E depois, claro, fui ver o que era um baião de 2. Numa panela de arroz, rapidão vai já pra sala que hoje tem baião de 2. Os 2 são os básicos favoritos desta terra: arroz e, claro, feijão. O resto é o que a casa tiver: temperos, ervas e legumes. Esquenta uma panela com muita manteiga de garrafa. Espera a manteiga esquentar e coloca primeiro a cebola roxa em cubos. Colocar 2 dentes de alho para dar mais uma fritada junto com essa cebola. Depois que o alho e a cebola estiver bem fritinho, pode adicionar o feijão frade. Depois de misturar bem o feijão frade com a cebola e com os 2 dentes de alho, pode colocar 2 folhas de louro. E aí, depois de colocar o louro, adiciona uma quantidade de água que fique acima do feijão dentro da panela. E aí pode tampar a panela e deixar fervendo, né, para cozinhar por uns 10 minutos. Pega uma frigideira, bota ela no fogo, deixa ela esquentar um pouquinho, coloca a manteiga de garrafa e depois adiciona o queijo coalho para dar uma fritadinha, para dar uma refogadinha ali na manteiga. Depois que selou todos os lados, que ele tá bem caramelizadinho assim, bota eles num prato e deixa eles ali esperando. E pegamos essa mesma frigideira e colocamos mais manteiga de garrafa. É a hora da abóbora. A mesma coisa que o queijo coalho, cortar a abóbora em cubinhos, né? E botar na frigideira pra selar. Pode colocar a abóbora no mesmo prato que o queijo e deixar do ladinho. O feijão já tá pronto. E aí, quando o feijão já tá pronto, escorre ele, mas escorre guardando a água, porque essa água nós vamos usar pra fazer o arroz. Essas cebolas e esses alhos não vão ser, e o louro não vão ser reutilizados. Você pode colocar fora, pega a frigideira de novo, e aí sim agora coloca cubinhos pequenininhos de cebola roxa e cubinhos pequenininhos de alho. E coloca pra fritar com muita manteiga de garrafa. É a hora de adicionar o arroz. E aí, na nossa receita, nós estamos utilizando o arroz agulha. E aí, sela esse arroz junto com a cebola e com o alho. Junta, então, o feijão. E aí, adiciona o caldo. Vai ficar mais ou menos um dedo acima do arroz e do feijão. Deixar cozinhar o arroz e o feijão até secar a água. E aí, junta o queijo, coalho e a abóbora. Essa é a hora também de terminar de acertar o tempero, pode dar uma provada, ver se precisa um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta. E aí agora é a hora da pimenta dedo de moça. E adiciona muita cebolinha e coentro para finalizar o tempero desse prato. E tá pronto para comer. Vamos? Voltemos aqui ao nosso passeio de hoje. De barrigas cheias, voltamos a procurar a paragem de ônibus que nos vai levar à Praça da República. Mas eu vou pedir à Isabela para sairmos um pouco antes, na Rua da Consolação. Quero aproveitar que estou mesmo aqui ao lado para ver o Copan, o mítico edifício do Oscar Niemeyer. Para quem não sabe, o Oscar Niemeyer é o arquiteto responsável pelo projeto urbanístico da cidade de Brasília. E o Copan, segundo dizem, tem muitas vidas, não só na sua história de edifício, como nas que acolheu ao longo das últimas décadas. Há quem diga que quem vive no Copan não precisa de sair de lá, porque lá há tudo. Há casas grandes, pequenas, caras e baratas, quer dizer, cada vez menos baratas porque a gentrificação também já tratou do assunto. Há pessoas de todas as profissões, lojas de tudo, galerias e até a famosa livraria Megafauna. Se quiseres saber mais sobre esta ilha no meio do rebuliço de São Paulo, sugiro que ouças o podcast Copan, Edifício em Movimento, guiado pela atriz e diretora de teatro Mica Lynch, que é também moradora no maior conjunto de apartamentos residenciais da América Latina. Porque tá todo mundo aqui, né? Aqui tá os brancos, os pretos, os pobres, classe média, os ricos. Então, eles estão aqui. Estão aqui ainda porque se identificam, né? Isso eu acho uma coisa bem legal. Eu acho legal porque você interage com todo mundo. Eu também acho, isso eu acho uma coisa bem bacana. Tá, acho que isso o Copan tem um pouco essa síntese, o prédio. Ele foi mudando isso. Não é um guetão também, não, tá ligado? É misturado. É misturado. A vida acontece 24 horas aqui.
Agora é uma cena, mais tarde é outra, de madrugada já é outra. Eu gosto muito, não é nada pacato, não. A vida acontece, a vida flui, né? Essa vida fluindo 24 horas por dia que o KLJ retratou não é só pelo volume de gente que mora no Copan, mas porque essa mini cidade não tem divisa com São Paulo. Ela deságua no centro e o centro nela, sem que a gente consiga estabelecer exatamente onde é o limite de cada um. Acabamos de ouvir excertos do segundo episódio do podcast Copan, Edifício em Movimento. E agora caminhamos mais uns 5 minutos até ao lugar da fotografia que a Isabela me mostrou. Vou descrever-te. É uma imagem que congela o movimento de uma mulher. Ela parece muito divertida, com os seus calções azuis e a sua blusa estampada entre o tigresa e o zebra. Está molhada, descalça, pendurada do lado de lá da grade, com um braço atrás, a dar balanço para o que imaginamos que vai ser um mergulho nas águas verdes de um lago de um jardim urbano. Dentro da água verde, uns metros abaixo, um rapaz caminha na nossa direção e atrás dele há um enorme repuxo de água. Ainda mais atrás, depois do lago, a vida segue normal, alheia à alegria desta mulher. Eu acho que essa foto é marcante para mim por muitas questões, assim. Eu acho que ela também tem uma dimensão do tempo, de uma passagem do tempo nela, porque primeiro que ela acontece a Praça da República, né, no centro de São Paulo, que é um lugar que para mim foi o cenário de muitas descobertas, tanto da cidade quanto profissionais minhas, né? Mas em 2010 eu fui trabalhar numa ONG ali, enfim, na região da Luz, da Cracolândia, do Vale do Anhangabaú, com crianças e adolescentes que viviam ali numa cena de consumo de substâncias. E essa pessoa da foto, essa mulher, né, na altura que eu a conheci, ela era uma adolescente que frequentava esse trabalho. E ela foi, assim, talvez acho que a minha primeira paciente da vida, assim, né, dessa clínica política, né. E também foi junto com esses... com essas pessoas que eu conheci o centro também. E eu me encantei pelo centro, assim, foi mesmo uma descoberta. Eu acho que quando eu saí, né, do interior de São Paulo e fui para cidade grande, para mim foi eu tive muita dificuldade de me adaptar àquela vida, assim, né. Foi naquele momento que eu me apaixonei pela cidade, assim. E essa foto, na verdade, foi tirada anos depois que eu a conheci, que eu tava no centro com um outro menino e eu tava andando com ele por ali e de repente eu escuto: Isabela, olha só o pulo que eu vou dar, tira uma foto. E aí quando eu vi era ela e eu não havia muitos anos, porque é isso, essa é uma clínica também que às vezes é muito efêmera, né, são encontros, às vezes você... Enfim, tem um encontro ali num dia, depois você nunca mais vê. E há outras que você marca de encontrar e elas estão lá, né? Ó, amanhã eu vou estar aqui do lado da Galeria do Rock, tal hora. E às vezes a gente se marcava e se encontrava lá, né? Mas o fato era que eu não encontrava ela há muito tempo. E ela, é isso, né? A primeira paciente, a primeira pessoa que você desenvolveu um trabalho mais longo, não sei, pra mim é com quem você aprende a fazer também aquilo, né? Então eu tenho nela também uma espécie de consideração também, porque ela me ensinou a fazer a descobrir o que é fazer essa clínica na rua, né? Então eu acho que essa foto também traz essa dimensão do tempo por isso, assim, né? Foi um encontro depois de muito tempo, mas que ela me convoca
assim, né, Isabela, olha aqui, tira uma foto e tal. Parecia que eu tava de volta em um dia qualquer, de um atendimento qualquer nosso, que isso acontecia muito. A Praça da República fica mesmo no centro turístico. Aqui perto, já estivemos a almoçar com o Pedro Ivo, no restaurante vegetariano Nutrisson. E numa das pontas desta praça há mais um edifício do Oscar Niemeyer, é o Edifício Eiffel. Nestes 2 hectares de jardim, há também uma figueira brava centenária, como a que encontramos na Ladeira da Memória, no dia em que passeámos com o Pedro. Mas aqui há muito mais árvores centenárias, palmeiras, tamareiras, um lago, um coreto, muita sombra. Aos domingos há uma famosa e antiga feirinha de artesanato com mais de 600 bancas. É uma feira que começou com uma venda de selos em 1956 e que anos depois cresceu com a participação da comunidade hippie. Sentamo-nos num banco, sem pressa, a ver a vida acontecer à nossa frente. E eu quero saber um pouco mais como era esse trabalho que a Isabela fazia aqui há mais de 10 anos atrás. Então a gente se encontrava na sede do projeto e saía e a gente brincava que a gente ia garimpar demanda. Os nossos atendidos eram crianças. A gente saía com uma mochila lúdica, né, com algumas coisas ali dentro que podiam nos servir. E a gente ia, enfim, estar com as pessoas e buscar criar vínculos para que a gente conseguisse, enfim, estabelecer algum tipo de confiança e apoiar, né, essas pessoas no que elas precisavam, né? Então também era um trabalho que passava muito também por fazer coisas do tipo ficar na fila da assistência social junto, né? E ali a gente ia se conhecendo e então era um trabalho muito atravessado também por questões muito práticas, né? Não era aquela coisa do consultório que a gente está acostumado a imaginar, né? Que vai alguém lá e tem um horário restrito, era um atendimento com características particulares. Aprendi mesmo a valorizar tanto a experiência no território. Tudo que eu fazia era estar com essas pessoas no espaço público, né? Isso foi... E eu acho também que era muito... olhar para aquele lugar a partir do olhar deles, né? Também faz você perceber de outra forma a relação que os sujeitos estabelecem com os lugares, né? Porque é isso, tinham alguns que eles construíam mesmo lugares de pertencimento muito firmes, assim, ali, né? Então, tinha aqueles que dormiam um pouco mais espalhados e tinha um, por exemplo, que eu atendia, que ele falava, o meu endereço é do lado do McDonald's da Praça da República. Tipo, era ali que ele dormia, ali tinha uma, né, ele fazia ali algum lugar para ele, aí todo dia eu vou tomar banho na casa tal. Eu fui muito feliz também nesse trabalho, né? Tem muita, enfim, obviamente, muita dureza, né, nas histórias, mas também muito sinal de saúde, assim, né? Vamos caminhar mais um pouco e visitar outros lugares onde a Isabela atendeu outras crianças e adolescentes. Vamos ao Vale do Anhangabaú e ao lugar onde já foi a Cracolândia. São um pouco mais de 5 minutos a pé até ao Vale do Anhangabaú. Hoje, este sítio é um corredor amplo que liga o Centro Velho e o Centro Novo e onde frequentemente encontramos manifestações, comícios ou festas. Pelo meio do caminho, passamos em frente ao Teatro Municipal de São Paulo e no Viaduto do Chá, o primeiro de muitos viadutos que anovelam esta cidade. Depois, caminhamos mais uma meia hora e vamos até perto da estação de comboios Júlio Prestes, onde há também uma grande sala de espetáculos. Era por estes quarteirões que a Cracolândia estava instalada por volta de 2010. Então tem a cena da Cracolândia, que era o consumo de crack, que aí era uma faixa etária um pouco mais adolescente e para o trabalho clínico era
mais delicado, porque quando estava na hora do consumo era muito mais difícil de você estabelecer qualquer tipo de relação, porque é uma coisa que deixa o sujeito muito fechado, né, muito pouco disponível para esse tipo de coisa. E o Vale do Anhangabaú, que era, na minha época, né, hoje eu não sei como tá isso, mas que era na época uma cena de consumo mais de cola. Então, a cola não deixava a criança tão fechada, então era mais aberto, era mais lúdico, era mais engraçado, então tinha uma abertura maior e eram crianças menores. Então, existia uma especificidade tanto do território e da substância que eles consumiam que implicavam numa postura nossa diferente. E o centro é muito diverso, né? Porque o centro é meio uma doideira, assim, né? Porque é isso, tem tanto a Cracolândia lá desde os anos 80 com população de rua, escancarando muitas vivências, enfim, de outras partes, mas ali na cara de todo mundo. E tem a Sala São Paulo, que só vai, né, gente, enfim, que vai ouvir música clássica e, enfim, hotéis também, lugares que são mais chiques, né, enfim, restaurantes muito tradicionais, né, tem uma coisa da tradição, então também teve um movimento do centro que faz com que ele seja um universo muito particular, assim. Faço a proposta de darmos um salto aqui pertinho, antes da gelada de fim de tarde. Proponho irmos ao Museu das Favelas, aqui nos Campos Elíseos. Também costuma ter exposições e uma agenda cheia de encontros e festas. O museu, que nasce de um processo colaborativo com pessoas que vivenciam o cotidiano das favelas, é um ambiente de pesquisa, preservação, produção e comunicação das memórias e potências criativas das favelas brasileiras. Aberto a todos os públicos, propõe uma viva programação cultural e educativa, exposições, centro de referência, biblioteca e centro de empreendedorismo, além de um amplo espaço de convivência no jardim. Bebemos uma cerveja por estes lados e voltamos a Pinheiros, onde almoçamos. Pinheiros é um bairro onde funcionam muitas empresas, mas também tem muita vida cultural. Foi um bairro para onde se mudaram artistas e intelectuais nas últimas décadas do século XX. Mas nós já não vamos visitar mais nada. Agora vamos procurar um sítio para comer e esperar pelas 22. É essa hora que abre o Ó do Borogodó. Um dia meus olhos irão te ver. Este é um espaço importante para a Isabela. Ela foi lá pela primeira vez, levada por um amigo que andava com ela na faculdade. Acho que era nessa altura que eu estava bem desanimada com a psicologia, porque eu tava achando tudo uma grande lástima na faculdade. E tava triste, né? Enfim. E aí eu lembro que ele falou: Isa, eu vou te levar no melhor lugar do mundo. E eu fiquei, nossa, elevou, né? Elevou a expectativa. E aí à noite a gente foi no Ó do Borogodó. Ele me levou no Ó do Borogodó, que é um lugar de samba em São Paulo. Sei lá há quanto tempo existe, mas foi o lugar que eu passei a vida inteira de São Paulo indo. Sabe aquele lugar que você vai sempre, que você conhece as pessoas, né? Que os seus amigos estão sempre lá, então é tipo botequim. Ele era o meu botequim. E sempre músicos muito bons, assim, sempre dançar, né, que também era um prazer enorme, assim, poder viver isso ali, né, a música, dançar, estar com os amigos, caldinho de feijão, cerveja, cachaça, enfim, pacote completo do prazer. E então ele me levou lá e eu fiquei realmente, foi eu acho que é desses acontecimentos que te fazem ganhar uma familiaridade com São Paulo e essa coisa do pertencimento ao território, né, de se sentir em casa. Eu comecei a me sentir em casa também porque eu tinha o Ó, né?
E foi ele que me levou lá, então sou eternamente grata. E o Ó tá, enfim, numa luta para não ser destruído, né, e virar prédio como tantas coisas em São Paulo. Então também tem essa dimensão política desse espaço cultural. São Paulo é uma cidade muito especulada. Eu não tô super por dentro do que tá acontecendo, mas eu sei que ele tá sendo, como tantas outras casinhas, sendo ameaçado de ter que sair dali, ter que, enfim, ameaçado de acabar. Então agora existe uma luta para que ele vire patrimônio da cultura de São Paulo, justamente para ele ser preservado. Há uma petição que toda a gente pode assinar de qualquer parte do planeta para que o Ó do Borogodó seja património cultural e que com esse estatuto não possa ser despejado. Consegues chegar à petição através do link que está na bio do Instagram do Ó. Bom, mas o nosso passeio está prestes a terminar. Amanhã, também por sugestão da Isabela, vamos ao Samba do Bexiga, que ao contrário do Ó, é samba na rua. Mas agora deixamos o resto da noite no segredo das deusas e pedimos à Isabela um samba para terminar o nosso passeio. O samba que eu vou recomendar para você é o Volta por Cima, do Paulo Vanzolini, que, enfim, Beth Carvalho, teve muitas outras pessoas que cantam esse samba. E na verdade por uma razão muito específica, porque a minha filha tá começando a andar, né, você sabe, e quando a gente começa a andar, pelo visto, a gente cai muito. E ela, enfim, tá o tempo todo caindo e levantando, e é dessas coisas que acontecem e te vem uma música na cabeça. Então quando ela, às vezes que ela começou a cair, eu dizia pra ela: reconhece a queda, mas não desanima, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então é muito bom e eu sempre canto isso pra ela quando ela cai, e ela realmente sacode a poeira e continua. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Neste episódio ouvimos Por um Dia de Graça, cantado por Raquel Tobias no Ó do Borogodó, Ninguém Faz Festa, do Luca Argel, Força Estranha, cantada por Gal Costa, Nosso Nome Resistência, cantado por Ney Lopes, Baião de Dois, do Luís Gonzaga, com um verso lá no meio um pouco polémico nos dias de hoje, Malandragem Dá um Tempo, de Bezerra da Silva, novamente Por um Dia de Graça, mas agora cantado pela Simone, e Volta por Cima, cantada por Elza Soares. No próximo passeio, vamos novamente a São Paulo, mas desta vez à periferia. Até lá! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.